Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, parece coisa de livro de história, mas é assustadoramente atual. Muito atual. A arte de navegar em estruturas de poder. A arte do cortesão. Nossas fontes são um conjunto de leis, anedotas e fábulas sobre como sobreviver e, mais do que isso, prosperar na corte de um rei. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar decifrar essa sabedoria antiga, sabe? Para entender as dinâmicas de influência que ainda regem tudo hoje. Escritórios, grupos sociais, qualquer lugar com hierarquia. Exatamente. E para começar, para dar o tom da conversa, tem uma fábula curtinha e genial de Ivan Krylov, sobre dois cães. Adoro essa fábula. Imagina a cena. De um lado, o Barbus, um cão de guarda, sabe? Grande, leal, que passa o dia no frio, acorrentado, mal alimentado, mas fazendo o trabalho dele. O trabalhador esforçado. Isso. Do outro lado, a Jojo, uma cadelinha de estimação que ele conhecia, mas que agora vive no luxo, deitada em almofadas. A vida boa. Totalmente. E o Barbus vê aquilo e pergunta para ela como é que ela conseguiu aquilo tudo, enquanto ele, que rala tanto, continua sofrendo. Ele pergunta o que exatamente você faz. E a resposta dela é a chave de tudo. É a chave. Ela diz com um certo deboche. O que eu faço? Boa pergunta. Eu ando sobre as pernas traseiras. É brilhante, essa frase resume tudo. O Barbus é o mérito, o trabalho duro, a lealdade. É tudo que a gente acha que deveria ser recompensado, né? Exato. O que a gente aprende que é o certo. Mas a Jojo é a realidade do poder. O poder nem sempre recompensa o esforço bruto. Ele recompensa quem entende. E, principalmente, quem agrada o ego do mestre. O andar sobre as pernas traseiras. É a metáfora perfeita para a performance, para o truque que encanta, para a habilidade de entreter quem está no topo. E aí que entra essa ideia de corte. Os gestos são muito claros. A corte não morreu com os reis. De jeito nenhum. Ela só mudou de endereço. O palácio virou o escritório, o rei virou o CEO. O nobre virou gerente. É isso. Uma das fontes diz uma coisa ótima. Pode não haver mais rei-sol, mas ainda existe muita gente que acredita que o sol gira em torno delas. A dinâmica é a mesma. Nossa, perfeito. O palco mudou, mas o roteiro é o mesmo. Exato. E o primeiro grande desafio que esses textos mostram para quem quer navegar nesse ambiente é um paradoxo que parece insolúvel. Qual? Ao mesmo tempo, uma lei diz, evite a ostentação, e a outra diz, providencie para ser notado. Peraí. Como assim? Se eu me destaco, eu tô sendo ostensivo. Se eu evito a ostentação, eu viro um fantasma, ninguém me vê? Parece impossível, né? Totalmente. Como resolver isso na prática? A chave, segundo as fontes, é a sutileza. E a diferença tá no o que você exibe. A ostentação é sobre as suas conquistas. Ah, É chegar falando, eu bati a meta, eu fechei o contrato. Isso gera uma reação imediata e muito perigosa nos outros. A inveja. faz sentido. Seus colegas te veem como uma ameaça? E seu superior pode te ver como arrogante ou até como um futuro rival. Agora, ser notado é outra coisa. É sobre a sua imagem, o seu estilo. Entendi. Então não é sobre o que você fez, mas sobre quem você parece ser. Perfeito. Na corte do Luís XIV, por exemplo, ser notado pelo rei era tudo. Mas ninguém ia chegar para ele e, sei lá, listar as próprias qualidades num currículo. Claro que não. A tática era ter um estilo único, um jeito diferente de se vestir, de falar. É criar uma assinatura que chama atenção sem parecer que você está gritando por ela. É uma arte passiva, então. Você atrai o olhar do poder. Exatamente. Em vez de exigi-lo. Isso me lembra outra lei que parece conectada com essa ideia. Pratique o desinteresse. Sim. Os textos falam que seu talento tem que parecer natural, sabe? Como se viesse de você sem esforço nenhum. Você tem que esconder o suor. E a psicologia por trás disso é fascinante. Nós, seres humanos, a gente se encanta com o que parece ser um dom, um talento inato. Um gênio. Isso. Quando a gente vê o esforço, o sangue, suor e lágrimas, a mágica se quebra. A conquista vira uma coisa mundana. Algo que, bom, que qualquer um poderia fazer com um trabalho duro. Mas isso não é um pouco perigoso? Se ninguém vê o quanto você ralou, não correm o risco de subvalorizar seu trabalho?
De achar que foi fácil demais? É um risco, mas é um risco calculado. O cortesão habilidoso não quer ser valorizado pelo esforço, mas pelo resultado que parece mágico. Como um mágico de verdade. Exato. Pensa num grande mágico. Parte do encanto é que ele faz o impossível parecer fácil. Se ele mostrasse todos os fios, os espelhos, ele não seria um mágico, seria um engenheiro. Na corte, a performance é tudo. Fazer o complexo parecer simples. Não diminui seu valor. Pelo contrário, cria uma aura de genialidade que te torna indispensável e, ao mesmo tempo, inatingível. Entendi. É um jogo de percepção. E, falando em jogos perigosos, a comunicação direta com o poder parece ser um campo minado. Com certeza. Tem uma história nos textos que é brutal. A de Calístenes e Alexandre, o Grande. Um alerta que vale até hoje. Então, Calístenes era um filósofo, aluno de Aristóteles, um intelectual que se juntou à campanha de Alexandre. E ele acreditava na verdade acima de tudo. O que, em tese, é uma virtude. Pois é. O problema é que, na corte, ele falava essa verdade de forma direta, sem filtro nenhum. Criticavam Alexandre abertamente, na frente dos outros. Um erro clássico. Ele achava que a lógica, a razão, iam vencer o imperador. O resultado: Alexandre se cansou e mandou executá-lo. Terrível. E a lição que o texto tira disso é de arrepiar. Na corte, honestidade é bobagem. É uma frase forte e ela precisa ser bem interpretada, né? Não se trata de ser um mentiroso. Ainda bem, porque soa terrivelmente cínico. E hoje em dia, com toda essa conversa sobre cultura de feedback, transparência, essa lição ainda vale. Dizer a verdade para o chefe ainda é um bilhete para demissão. Na maioria das vezes, sim. Se for feito do jeito errado. O erro do Calístenes não foi ter uma opinião, foi o método de entrega. A forma como ele falou. Exato. A crítica direta, especialmente em público, quase nunca é recebida como um conselho. Ela é recebida como um ataque pessoal, uma humilhação. O ego do poderoso é uma muralha, sabe? E a verdade nua e crua não passa por ela? Não passa. E é por isso que a genialidade dos cronistas da corte chinesa, que as fontes também descrevem, é tão instrutiva. Ah, essa tática é incrível. Conta como eles faziam. Eles eram mestres da comunicação indireta. Quando um imperador estava cometendo erros, tipo sendo tirânico ou gastando demais... O que eles faziam? Não podiam criticar. Não. Em vez disso, eles registravam nas crônicas oficiais as ocorrências inusitadas. Ocorrências inusitadas? O que era isso? Relatos de um ovelho de 2 cabeças que nasceu numa província, ou gansos que foram vistos voando para trás, ou uma estrela que apareceu onde não deveria. Que fantástico! É uma crítica por meio de presságios. Exatamente. Era uma mensagem simbólica e impessoal. O imperador lia aquilo e entendia o recado perfeitamente. Minhas ações estão desequilibrando o universo. Isso, mas a beleza da tática é que nenhum cortesão podia ser culpado pela mensagem. Quem vai culpar o mensageiro que só relatou o nascimento de uma ovelha estranha? É uma forma de sumir por trás do alerta, como diz o texto. Perfeito. Você alerta sobre o perigo sem se colocar na linha de tiro. É de uma inteligência social absurda. E essa sensibilidade toda se estende a outras áreas, né? Como o humor. A história do Beau Brummel. Ah, sim. Um exemplo perfeito de como uma piada pode destruir uma carreira. E uma vida, pelo jeito. E uma vida. O Brummel era, tipo, um influenciador de moda do século XVIII, o árbitro do estilo na Inglaterra. E o melhor amigo e patrono dele era o príncipe de Gales, o futuro rei George IV. E ele era famoso pela sagacidade, pelo charme. Sim, mas ele se sentiu confortável demais. E o conforto perto do poder é sempre perigoso. Extremamente. O príncipe estava engordando e o Brummel começou a fazer piadas sobre isso. Chamava ele de Big Ben na frente dos outros nobres. Ai, que perigo. E a gota d'água foi num jantar. O serviço estava lento e o Brummel se virou para o príncipe e disse em voz alta: "Toque o sino, Big Ben." Não acredito. O príncipe tocou o sino. Quando o criado apareceu, a ordem do príncipe foi para preparar a carruagem do Brummel e mandá-lo embora, para sempre. E fim da história. Fim da história. Brummel morreu anos depois, pobre, sozinho e louco. Nossa, mas que queda veloz. Por causa de uma frase.
Por que essa piada foi tão fatal? Porque ele cruzou uma linha invisível, imortal. As fontes lembram que o gosto pessoal, a aparência física, são extensões diretas do ego de uma pessoa. Especialmente de alguém no poder. Exatamente. Alguém que baseia sua identidade nessa imagem de superioridade. Criticar o peso de um príncipe que se orgulhava de ser um dandy não foi uma piada, foi um ataque direto à autoimagem dele. A mesma sagacidade que o tornou famoso. Foi a ferramenta da sua ruína. Ele esqueceu a regra de ouro. Não importa o quão próximo você seja, você nunca é um igual. O que nos leva à história talvez mais complexa de todas, a de Talleyrand e Napoleão. Ah, essa é a anedota definitiva. Ela mostra como até o mestre dos mestres pode errar. E o erro, aparentemente, é ser inteligente demais. Ou melhor, deixar a inteligência aparecer demais. É sobre o perigo da manipulação visível. A cena é a seguinte. Napoleão, ainda um general em ascensão, rústico, sabe? Vindo da Córcega. Sim. É convidado para a casa de campo do Talleyrand, que era um aristocrata sofisticadíssimo. E durante a conversa, o Napoleão pergunta, de forma meio ingênua, se tem javalis para caçar ali perto. E aqui já começa a jogada da Talleyrand. Ele não resiste, né? Não. A resposta dele é uma obra-prima de ironia. Ele diz: poucos, mon general, mas aposto que o senhor dará um jeito de encontrar um. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: claro que não tem javalis aqui, seu provinciano, mas eu, o grande Talleyrand, vou criar a realidade que você deseja. E ele faz exatamente isso. Secretamente, manda comprar 2 porcos enormes e soltá-los no parque. Meu Deus! Depois do almoço, começa a caçada. Napoleão, todo orgulhoso, persegue e captura seu javali. Mas aí, Sempre tem um mais. no auge do triunfo, um assessor estraga prazer e sussurra para o Napoleão: senhor, com certeza está percebendo que isso não é um javali, é um porco. Imagino a humilhação. Foi imensa. O truque já começou a dar errado ali. Sim, Talleyrand tentou controlar a percepção, mas esqueceu de controlar todos os espectadores. Sempre tem alguém que não tá no roteiro. E piora. Para tentar consertar, Talleyrand sugere uma caça a coelhos e arranja pistolas que foram do rei Luís XVI, para agradar. Tentando apagar um incêndio. De repente, o parque está lotado de coelhos. Napoleão mata dezenas, recupera o ego, mas no final, O mesmo assessor. o mesmo assessor ataca de novo. E comenta que os coelhos parecem ter sido comprados no mercado naquela manhã. A fúria de Napoleão foi total. A confiança em Talleyrand foi quebrada para sempre. O fascinante aqui é a lição final. O texto argumenta que o cortesão perfeito é um artista, um mágico que manipula as aparências para criar prazer para o seu mestre. E Talleyrand era um mágico genial. Era. O problema é que ele foi desmascarado. No momento em que o público vê os fios, a mágica não apenas acaba, ela se torna ofensiva. A pessoa que parecia engenhosa. Se transforma, aos olhos do mestre, num tratante execrável. Deixa de ser um artista e vira um manipulador barato. Exatamente. A lição é que o jogo é delicadíssimo. O esforço tem que ser invisível, a manipulação tem que ser invisível, você não pode de jeito nenhum deixar suas impressões digitais na cena, por assim dizer. Então, juntando todas essas peças, o que tudo isso significa? A grande lição para mim não é sobre ser falso, é sobre ter uma inteligência social e emocional extremamente apurada. Sem dúvida. É entender a psicologia, a fragilidade do ego, a importância da comunicação indireta, o poder da aparência, é um controle do próprio ego para poder gerenciar o ego dos outros. Uhum. Tem uma citação nos textos de Jean de La Bruyère que resume isso bem. O homem que conhece a corte é senhor dos seus gestos, dos seus olhos e do seu rosto. Ele é profundo e impenetrável. Ele fala e age de modo diferente do que está sentindo. E essa habilidade é atemporal. Trazendo-o para o quadro maior, a gente vê que essas dinâmicas de poder, de vaidade e, principalmente, de inveja são universais. E não é só com superiores, né? Não, de jeito nenhum. Tem uma história ótima sobre lidar com os pares. O pintor inglês J.M.W. Turner. Certo. Ele estava numa exposição com um quadro dele do lado de uma obra de um colega, Sir Thomas Lawrence.
O quadro do Turner era tão vibrante, tão brilhante, que ofuscava completamente o do lado. E o Lawrence ficou furioso. Uma saia justa. O que o Turner fez? Ele fez algo genial. Pouco antes da abertura, ele foi até o próprio quadro e passou uma camada fina de fuligem sobre ele, diminuindo o brilho. Ele intencionalmente tornou a obra dele pior, Sim. para não humilhar o colega. Dias depois, quando a poeira baixou, ele voltou e limpou a fuligem. A lição é poderosa. Às vezes, é preciso diminuir o próprio brilho para apaziguar a inveja dos seus pares. Que podem não ter poder sobre você hoje, Mas podem se tornar obstáculos amanhã. isso nos deixa com um pensamento final, um pequeno desafio. Que tal, por uma semana, só observar o seu ambiente, o trabalho, a família, não como um participante, mas como um cientista da corte? Um exercício de observação. Exato. Tente identificar as regras não escritas, quem são os cortesãos habilidosos, quem consegue fazer o chefe se sentir mais inteligente, como aquele arquiteto que apresentava planos com pequenos erros. Para que Luís XIV pudesse corrigi-los e se sentir brilhante, Isso. quem só aparece com boas notícias, quem gerencia a própria imagem com essa sutileza toda que a gente discutiu. É uma ótima reflexão. A questão final é essa. Quais são as leis secretas que governam a sua corte particular?